Meus amores, boa noite, boa noite. Essa aula de hoje, ela será maravilhosa. É raciocínio lógico na lata. Galera, só questões 2026 de diversas bancas e cada questão melhor do que a outra, para que você ganhe repertório dentro dessa parte de raciocínio lógico. E essa aula é para você que vai fazer qualquer concurso, independentemente da banca, porque todas essas questões, elas são cobradas. E tem 3 sômanes olhando para você e dizendo: esse ano é o ano da sua aprovação. Galera, digita aí, vá, uma vaga é minha, vá, palavras têm poder. E meus amores, deixa o like, curta, compartilha, baixa o material, que aqui nós não brincamos com sonhos. Às vezes tem gente que diz: só vou liberar o material se ficar até o final da aula. O material já está aí. Baixa o material e deixa o like, que aqui não tem esse negócio não. Vamos embora. E, gente, o nosso lema de sempre: encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Galera, essa primeira questão é uma questão da banquinha Quadrix e todas as bancas cobram isso. Sebrasp mesmo cobra muito. Considere a proposição composta. Se o sistema aprendeu com sucesso e realizou testes de validação, então ele gerou resultados confiáveis. Assinale a alternativa que indica o número de linhas da tabela verdade associada a essa proposição composta. Cuidado, ó. Muita banca chega lá e no lugar de colocar número de linhas de uma tabela verdade, coloca assim, ó, número de valorações possíveis V ou F, ou número de combinações possíveis V ou F. Pediu número de valorações possíveis VOF, número de combinações possíveis, número de linhas da tabela verdade, é tudo a mesma coisa. E professor, como é que eu calculo o número de linhas numa tabela verdade? Ó, 2 elevado a n. Professor, e o que é esse n? O número de pensamentos distintos, o número de ideias distintas, o número de proposições simples diferentes. Dentro dessa frase composta, quantas ideias distintas, quantas proposições simples eu tenho? Vamos lá. A primeira: o sistema aprendeu com sucesso. A segunda: o sistema realizou testes de validação. E a terceira: o sistema gerou resultados confiáveis. Eu tenho 3 ideias distintas, ó. 3. Eu tenho 1, 2, 3. 2 elevado a 3. E o que é 2 elevado a 3? Multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 8. 8. Aí, letra D de Deus, certo. Galera, questãozinha super cobrada em todas as bancas. Sebrasp mesmo, 2026, já colocou várias desse tipo. Vamos embora. Questão 2, ó. Um laboratório de investigação digital monitora atividades suspeitas em uma rede de computadores. O número de eventos suspeitos registrados a cada hora segue o padrão, ó. 6, 3, 9, 12, 21, 33, 54. Se a sequência continuar obedecendo ao mesmo padrão, qual será o próximo número de eventos suspeitos? Gente, questão de sequência. Você tem que descobrir qual é a lei de formação. Galera, se você olhar aqui, você vai pensar em variações. Eita, daqui para aqui aumentou quanto?
Multiplicou por quanto? A lógica aqui não é essa. Ó, se você somar 3 mais 6, ó, gera 9. Se você somar 9 com 3, ó, gera 12. Se você somar, ó, 12 com 9, gera 21. Se você somar, ó, 21 com 12, gera 33. Se você somar, ó, 33 com 21, dá quanto? 54. Então, quem vai ser o próximo? É só somar o quê? Os dois imediatamente anteriores, ó. 54 mais 33. Aqui dá 7. Aqui dá 8, ó. 87. E 87 a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, facinho, facinho, molinho, molinho, gostosinho, gostosinho. Questão tranquila de sequência. Vamos para a próxima. Galera, vê que questão interessante, ó. É por isso que dentro do nosso curso a gente estuda lá camuflagens ou disfarces dos conectivos. Vê a questão da IBAD. Considere a seguinte afirmação sobre um sistema de inteligência artificial. Embora o sistema tenha processado todos os dados históricos corretamente, ele não gerou previsões confiáveis. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação dessa afirmação. E aí, galera, o que é que acontece? Ó, ele não coloca de cara o conectivo. Isso é ou, é e, é se então, é se somente se. E aí é por isso que a gente estuda os disfarces dos conectivos. Galera, esse embora aqui, ó, ele faz o papel do e dentro do ponto de vista lógico. O que a frase está dizendo é o seguinte, ó. O sistema processou todos os dados históricos corretamente e ele não gerou previsões confiáveis. E ele quer a negação. E galera, vai negar o e, a gente já sabe. Para negar o e, eu nego tudo e troco o e por ou. Lembra que é o velho netrone, ó, netrone. Professor, o que é o netrone? Nega, troca, nega. Nega tudo, troco o e por ou. Nega tudo e troco o ou por e. Então vamos lá. Já sabe que a negação do e não pode ser o próprio e. Não pode ser o próprio e. Tranquilidade, ó. Não pode ser o próprio e. Gente, porque o mas é o e. Então, eu vou negar o quê? O sistema processou todos os dados históricos, vai ficar o sistema não processou, ó, o sistema não processou. Vou trocar o e por ou, esse não pode, ó, porque manteve o e. E vou negar o que? Não gerou previsões confiáveis. Qual é a negação de não gerou? Quando eu já tenho um não e quero negar, é só retirar. Qual é a negação de eu não fui? Eu fui. Então, quando eu nego ele não gerou, vai ficar gerou. Resposta, letra C. Nega tudo e troca o e por ou. Neguei o sistema processou, o sistema não processou. Troquei o e por ou. Neguei não gerou, ficou gerou. Galera, lembra de uma música que fazia assim, ó? Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Venha, 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 venha. Mas não gosto de dançar não, viu? Quando o cara fala do ponto de vista lógico, não me chame não, é me chame. Não me chame não. Uma dupla negação
equivale a uma o quê? Afirmação. Eu não te amo, não. Do ponto de vista lógico, é o quê? Eu te amo. Por isso que o cara diz, não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Venha, venha, venha. Não me chame não é me chame. Beleza? Só alegria. Vamos para a próxima. Galera, questão 4 ó, da IDECAM. E é só lembrar da minha dica. Um laboratório de inteligência artificial desenvolveu um sistema de previsão de falhas em máquinas. Considere a afirmação. Se o sistema passou por todos os testes de validação, então ele gera previsões confiáveis. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. E aí ele diz, ó, passar por todos os testes de validação é condição necessária para que o sistema gere previsões confiáveis? Passar por todos os testes de validação é condição suficiente? Gente, aproveitando aqui e agradecer ao aluno Márcio. Márcio, obrigado. Márcio foi quem me enviou essa prova, tá? Então, galera, muito obrigado aí para os alunos que me mandam aí direto provas, que às vezes as bancas demoram a liberar. A gente tem provas que não tem em nenhum site de concurso. Por exemplo, teve 5 provas 2026. Eu já estou com as 5 da FCC. Procure se tem algum site de concurso que colocou. Não colocou. Então a gente vai atrás. Vai atrás. É psicopata de questões. Galera, isso aqui é uma outra camuflagem do sim então, que eu chamo da dica do sem noção. Lembrou do sim então? Lembre da dica do sem noção. Professor, o que é a dica do sem noção? Quando eu tenho sim então, a primeira parte do sim então é a condição suficiente. E a segunda parte do sim então é a condição necessária. Toda vez que eu tenho um sim então, a primeira parte é a condição suficiente. E a segunda parte é a condição necessária. Por exemplo, ó, se João é sergipano, então João é brasileiro. Ó, se João é sergipano, então João é brasileiro. Como é que eu posso ler isso? É só lembrar da dica do sem noção. A primeira parte é a condição suficiente. Ó, João ser sergipano é condição suficiente para que ele seja brasileiro. Gente, de fato, a pessoa ser sergipana já é uma condição suficiente para que ele seja brasileiro. E João ser brasileiro é uma condição, o quê? Necessária para que ele seja sergipano. Viu-se, então, lembre da dica do sem noção. Ó, o sistema passar por todos os testes de validação é a condição suficiente para gerar previsões. E gerar previsões é a condição necessária para o sistema passar por todos os testes. Então, ó, sem noção. E aí, o que é que diz na letra A? Passar por todos os testes de validação é condição necessária para que o sistema gere previsões? Não. Passar por todos os testes não é condição necessária, é a condição suficiente. O primeiro é a condição suficiente. B. Passar por todos os testes de validação é condição suficiente para que o sistema gere previsões confiáveis? Acabou, gente. Letra B. Ó, camuflagem do sim, então. Aqui ele fala, ó, condição necessária e suficiente. Aí já é o quê? O se, somente se. Galera,
A galera que não tem condições, tá, de pagar, tá apertada, a gente entende. Tem algumas aulas aqui, tá? Raciocínio lógico do zero, aula 1, 2 e 3. A gente vê tabela verdade, vê os conectivos. Então, assistam aí. Que, cara, são quase 3.000 vídeos aqui. 0800. Beleza, vamos embora. Gente, questão 5. Analise a seguinte frase. Fui à praia, ó. Fui à praia, pois fez sol. Fui à praia, ó, pois fez sol. Fui à praia, pois fez sol. E aí ele diz, assinale a alternativa que apresenta corretamente a equivalência lógica dessa afirmação. Gente, primeiro, o que é que você tem que entender? Equivalente é uma frase que diz a mesma coisa. Ó, o pois aqui, ó, esse pois ou o porquê, junto e sem acento, ele faz o papel, galera, do se. Ele faz o papel do se. Reescreva essa frase. Se fez sol, então fui à praia. Se fez sol, então fui à praia. Gente, o pois aqui, ou o porquê junto sem acento, ele faz o papel do se. E aí, ó, se fez sol, então fui à praia. Tem isso, se fez sol, então fui à praia. Ó, tem se fui à praia, então fez sol. Se tivesse na prova, se fez sol, então fui à praia, acabou. Acabou, já era a resposta. Só que, galera, ele não colocou isso aí. E aí você tem que lembrar que o se, então, tem duas equivalências importantes. Duas. Professor, quais são? A primeira é o negim. Professor, o que é o negim? Nego as duas frases e inverto. Galera, eu também gosto de chamar isso aqui, ó, de volta negando. Quando você nega essa parte, nega essa e troca de posição, é a mesma coisa que voltar negando. Professor, como assim? Vamos lá, ó. Negue, negue e inverta. Vai ficar se fui à praia, jogo pro outro lado negando. Vai ficar o quê? Se não fui à praia, então nega fez sol, joga pro outro lado. Qual a negação de fez sol? Então não fez sol. Você pode voltar aqui, galera, ó, negando. Ó, volte assim negando. Ó, negue, volte assim negando, ó. Se negue fui à praia. Se não fui à praia, então negue fez sol. Não fez sol. Volta negando. Essa equivalência, ela tem um nome, né? A galera sabe, é contrapositiva. Quando eu nego as duas partes e inverto, eu obtenho uma frase equivalente. Tem isso aí. Se não fui à praia, então não fez sol. Gente, não tem. Tem se não fez sol, então não fui à praia. Não tem. Eita, professor, não tem. Vamos lá. E qual é a outra equivalência que a gente tem? A equivalência de quem? Do Neymar sentou. Pessoal, que equivalência é essa? Neymar sentou. Ó, o se então vira ou e o ou vira se então. Como? Negando a primeira, mantendo a segunda. Por que eu não boto, Neymar? Porque, galera, o Neymar sentou, tanto se então pode virar ou, como ou pode virar se então. Se então pode virar ou pode virar se então. Porque às vezes ele bota lá um ou,
e pede uma equivalência. Você transforma o ou em se então. Como? Negando a primeira, mantendo a segunda. E se ele botar o se então, também transforma em ou, negando a primeira e mantendo a segunda. Ó. O se então pode ser transformado em ou. Negando a primeira, ó, qual é a negação de fez sol? Não fez sol. E mantendo a segunda, o quê? Fui à praia. Tem aí, não fez sol ou fui à praia? Tem. Resposta, letra D. Gente, no curso a gente bate tudo nisso. Inclusive no curso, a gente bate numa coisa que vários professores falam errado. Olha, o pois é sempre o se então invertido. O pois faz sempre o papel do se. Não. Se o pois estiver entre vírgulas e deslocado após o verbo, ele faz o papel do então. A gente já mostrou isso aqui, inclusive, gravou um vídeo lá para o Instagram. Por isso que eu digo, gente, segue o Instagram, deixa o like lá também, tá? Deixa o like aqui, comenta. Segue lá o Instagram, gente, porque a gente coloca muita coisa boa, tá? E, gente, é isso. Tá aí nossas redes sociais. Segue o nosso Instagram. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve. E, gente, deixa o like. Isso é muito importante aqui pro nosso crescimento. E lembrem, a gente já falou, né, no decorrer da semana, na segunda e na terça, né, sobre o porquê da gente ter mudado o lançamento do nosso curso Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação. O lançamento vai ser dia 12 de março, imperdível. Entra no grupo quem está aguardando. Gente, valeu, Deus abençoe, fui!